Olá, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui no canal agora, meu nome é Meira Araújo, sou mãe de 3 lindos filhos, Isabela, Dênio e Mirella, idades aí de 14, 7 e o meu bebezinho 4 aninhos. Um desafio aí de maternidade, de rotina, pós-separação, né, trabalho e faculdade, um bocado de coisa. Mas hoje eu quero falar uma coisa para vocês, assim, que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que pode aí te ajudar, te dar um insight, né? Alguma coisa do tipo. E um cabelo rebelde. Vamos lá. Eu peguei um cafezinho e eu não fico sem café, gente. Tá aí uma coisa que eu tomo bastante, é café. Café eu tomo bastante. E eu gosto muito de café. Tô sentindo falta da canela. Minha canela acabou e tô tomando cafezinho preto sem nada. Mas eu gosto de tomar café com canela, sabe? Sem edição. Então vai ter golão mesmo. Vai ser um vídeo rápido que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, sobre distração. Muitas pessoas, né, na internet mesmo a gente vê isso, que assim, a gente se distrai muito, né, no decorrer do dia, com o celular. É um amigo que vem querer conversar ali na hora do trabalho, você tá para entregar um projeto, vem alguém. Muitas das vezes é um filho que quer uma atenção, né, e você acaba se distraindo. E o celular tem tomado muito tempo. Eu falo isso por mim. Eu coloquei um limite, Coloquei um limite de 30 minutos por dia no Instagram. Por que eu falo isso? Eu não vou deletar no Instagram, né, como muitas pessoas fazem. Para elas é viável. Eu uso muitas redes sociais, porque o meu trabalho, né, eu sou corretora de imóveis, então ali eu divulgo uma casa ou outra que eu capito. E eu tenho um Instagram também, que é onde eu, assim, quero começar a trabalhar, né, ele falando de mentalidade. O que eu falar aqui, eu quero falar lá também, né, então eu acabo ali vendo, né, algumas pessoas e tal. Mas o que acontece? Eu não vejo porcaria, até nem gosto de ver esses vídeos bobos, sabe? Mas eu percebo que eu fico, sim, perdendo tempo ali no celular. Eu percebi. Então já tem uma semana que eu coloquei, assim, esse temporizador, né? Então, quando eu entro no Instagram, às vezes para postar algo, eu já lembro. Opa, né? Não vou ficar, né, objetivo. Então, quando ele dá o tempo e eu não entro mais, tá? Eu fiz isso justamente porque eu percebi que eu tava perdendo muito tempo. Isso é um ponto que acontece naturalmente com todo mundo. Com criança, adolescente. A gente, é uma distração, né, gente? É dopamina, né? Não adianta, é informação rápida, né? Então, mas existe um outro tipo de distração. E esse é o que, se você não tomar cuidado, prejudica também, tanto quanto esse do celular, tanto quanto esse das redes sociais, né? Tem um ano que eu me separei, fez um ano agora, em agosto, né, que eu me separei. E como eu falei pra vocês, eu tava ali na rotina de 2 meses, na rotina, fazendo academia, mantendo ali o foco, tentando, né, gente, porque separação é muito difícil, principalmente para as crianças, né, novos ares, novo ambiente, nova casa, novas escolas. Só a mais velha que eu continuei mantendo ela na escola, porque esse ano, no caso, é o último ano. Então ela vai pro primeiro ano do colégio, né? Então eu quis manter. E ela estuda cívico-militar, a escola, uma escola muito boa, ensino, eu gosto bastante. Então, e mantive ali por 2 meses. Nesse período de 2 meses, eu perdi muitos amigos pós-divórcio, mas também ganhei muitos amigos. Mas uma pessoa, inclusive, era anterior, então ela sabia tudo que eu passava. Já era uma amizade, assim, de quase 7 anos. E ela também se separou, ela também se divorciou, tem 2 filhos, inclusive. E, porém, quando ela pediu minha ajuda, ela estava passando uma dificuldade financeira muito difícil. E na época eu tinha
guardado, né, um dinheiro para poder ali me manter, tinha feito, né, uma reserva. E ela pediu minha ajuda. E nisso que ela pediu minha ajuda, eu não vou falar não, né? Minha casa é uma casa simples, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Inclusive, eu vou até mudar da casa esse mês ainda. Cozinha, banheiro social, sala conjugada, garagem coberta, portão automático, tem quintal, tem a área do fundo, né? A gente chama rancho, que é onde a gente lava roupa, estende, né? Área de serviço. E quando ela pediu minha ajuda, eu falei, poxa, minha casa não tem espaço. Mas é por pouco período de tempo, né? Inclusive, eu levei ela até para corretagem também. Porque foi para mim, foi uma fórmula que eu encontrei de um trabalho que pudesse me trazer um ganho maior daquilo para sustentar minha casa. Porque hoje, vocês sabem, gente, salário mínimo é muito pouco. Só de aluguel nessa casa que eu moro é 1.400. Aí as pessoas falam assim, mas por que você não aluga uma casa mais barata? Gente, eu sou corretora de imóveis. E onde eu moro aqui no interior de São Paulo, uma kitnet. Kitnet. Vocês sabem, né? Pequenininho, 30 metros quadrados. É R$ 1.200 já. Tá nesse valor. Hoje você não encontra mais kitnet por 500, por 400. Não existe. Já se foi o tempo. Hoje, de fato, o aluguel subiu bastante. E essa casa aqui, pra mim, foi um achado na época. Até porque, por eu ser mãe de 3, existe também um preconceito das pessoas, né? Eu sofri um pouquinho isso, eu percebi. Hoje é muito mais preferível você ter pet, ter bichinhos, né? Eu tenho, inclusive, cachorro, gato, do que você ter filhos. Então, a mentalidade das pessoas. Eu entendo, criança faz bagunça, faz barulho. Se você não tomar cuidado, os meus filhos amam desenhar, então hoje eu adaptei muito. Eu tenho vários cadernos justamente para eles não rabiscarem as paredes. Porque eu sei que, de fato, a criança pega a caneta e quer ir rabiscar. Isso é normal. E acaba que deteriorando, né, o imóvel. E a minha dificuldade foi essa. Mas eu achei essa casa, uma casa boa, excelente. E quando ela veio pedir minha ajuda, eu falei, beleza, não, a gente dá um jeito, né? Você dorme comigo. Até então lá não tinha muitos móveis, né? E aí eu falei, olha, seus filhos são meninos, então vai ter que dormir na sala, se tudo bem. Porque minha filha já é uma moça, eu tenho uma filha de 14 anos, inclusive maior que eu. Logo, logo vou mostrar ela pra vocês. E ela falou, não, tudo bem. Mas assim, os meninos super carinhosos, eu não tenho o que falar deles. Assim, um respeito muito grande, sabe? Mas o que aconteceu, de fato? Ajudei ela por 2 meses, né? Nesse período, eu entendia que ela estava sem condições, sem dinheiro. Ela trabalha ainda, eu acho, né? Como manicure, né? E aí tem um outro serviço que eu coloquei ela, que no caso é a corretagem, né? Como corretora de imóveis. Só que eu sabia que ia demorar um pouquinho, né? Pra ela conseguir, mesmo recebendo pensão do pai do filho dela, pra ela conseguir ali me ajudar. Mas nesse período, de fato, eu não sei. Gente, quando eu falo que eu não sei que muitas pessoas podem vir aqui e falar, você sabe o que aconteceu. Não sei. Não sei, de fato, o que aconteceu. E o pior é quando você pergunta e a pessoa fala, não aconteceu nada, tá tudo bem. Esse é o pior. Porque de fato você não sabe. E eu sou uma pessoa que eu falo muito. Eu gosto de falar. E se eu não gosto de uma coisa, eu falo também. Não gostei disso que você fez. E infelizmente aconteceu que ela, não sei se é por conta disso, ela conheceu uma pessoa, foi morar com essa pessoa, eu acredito que hoje deve ser marido. E quando ela saiu, ela nem me falou. Saiu de casa e foi embora. E lógico, né? Ela saiu, eu simplesmente fui e falei com ela, ó, preciso pagar o aluguel, né? As contas, eu sei que você tá numa situação aí de, né, financeiro difícil, mas eu preciso, né? Nesses 2 meses que ela morou comigo, eu descapitalizei. Eu não falo em questão de aluguel, de água, de luz, apesar que a água não subiu. Mas é em questão de alimento mesmo, sabe? De comprar as coisas. Um dos filhos dela tinha alergia à lactose. E simplesmente foi embora e acabou. Mas o que eu quero falar pra vocês não é o que ela fez, mas o que aconteceu comigo nesse período. Entendeu? Gente, eu perdi o rumo completamente da minha vida quando ela veio morar comigo.
eu sou uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa assim, eu sei que eu preciso mudar muitos pontos em mim, eu já fiz essa autoavaliação em mim. Não sou perfeccionista, já fui, não sou mais, mas eu gosto das coisas no lugar. Eu sou muito organizada. E se uma pessoa perguntar, você sabe onde está a agulha de costura? Sei. Você sabe onde está? Sei. Se me perguntar, eu sei. Porque tudo que eu guardo, eu arrumo bonitinho, eu sei onde está cada ponto. E acordando tarde, dormindo tarde, inclusive. Então isso me fez sair totalmente da minha rotina que eu tinha criado ali. Que era o quê? A rotina de acordar 5 da manhã, a rotina de fazer caminhada, de levar as crianças para a escola, de inclusive a rotina do trabalho, da casa, inclusive. Eu hoje tô voltando essa rotina. Gente, eu não fico limpando casa todo dia, né? A gente mantém. Mas assim, um dia eu lavo o banheiro, outro dia eu lavo outro banheiro, outro dia eu lavo o quintal, outro dia eu lavo roupa. Pra você não ficar perdendo tempo ali nos afazeres de casa. Porque você fica emperecatando casa, a vida passa e a casa fica, né? E justamente porque eu trabalho como corretora de imóveis, eu não tenho esse tempo de ficar emperecatando casa. Apesar de eu gostar, por incrível que pareça, eu gosto. É uma coisa que eu gosto, tá? Mas não. Então, como eu não tenho esse tempo, eu mantenho organizado. E meus filhos já sabem. Chegou da escola, guarda o tênis, guarda a mochila. Eles já sabem. Eu sou essa pessoa. E é muito difícil quando vem morar outra pessoa com você que não tem esse hábito, não tem esse costume. Mas eu sabia que ia ser temporário. Mas mesmo assim, eu acabei saindo da minha rotina, acabei saindo do meu objetivo, do meu foco. Me perdi completamente. E foi uma distração. É uma pessoa que à noite a gente conversava muito, a gente dava muita risada, a gente chorava junto, inclusive. Porém, eu me perdi, gente. E, de fato, sem perceber. Sem perceber. Eu acreditei que eu tava, assim, mentalmente falando, blindada. Nada vai me abalar, nada vai me tirar da minha rota. Mas não. Não foi isso que aconteceu. E com essa experiência, o que eu quero passar para vocês? Sim, às vezes aparecem pessoas na nossa vida que pode vir, sim, nos tirar do foco, nos tirar da nossa rota, nos tirar completamente daquilo que a gente está fazendo, do nosso objetivo. E se você tem um objetivo, você fez um planejamento, né? Hoje você dá um passo, amanhã você dá outro, depois você dá outro. E se você sai desse caminho, para você recalcular a rota de novo, gente, é um desafio muito grande. Para mim tá sendo. Para mim tá sendo. Justamente porque a minha ideia era o quê, né? Vou me estabilizar, vou trabalhar. Eu não tenho carro ainda, mas a minha ideia era principalmente comprar um carro. Por quê? Carro para mim hoje, que tenho 3 filhos e sou corretora de imóveis, atendo muitos clientes. Gente, carro para mim não é luxo. É extrema necessidade. Vocês não têm ideia o tanto que eu, assim, gasto com Uber. Se vocês falarem assim pra mim, Uber é econômico, né? Eu concordo, em partes, porque você não tem manutenção de carro, você não coloca gasolina, né? É pneu que precisa trocar. Eu já tive carro. Porém, por outro lado, eu saio muito para atender cliente. Hoje eu tenho uma pessoa que é meu namorado, né? Que me ajuda muito, inclusive. Muito mesmo, ele me ajuda. Ele leva as crianças para a escola se for o caso, ele busca as crianças da escola, mas ele não tem carro, teve. Hoje a gente tá só com a moto. E mesmo assim. Então, como eu saí de um divórcio com muita dívida, o meu objetivo era ir quitando essas dívidas, ir quitando essas contas, comprar um carro, comprar um terreno e aos pouquinhos ir construindo, sair do aluguel. Mas como eu saí em 2 meses da minha rota, gente, para voltar a rota de novo, meu Deus, após 1 ano agora que eu tô voltando à rota. Eu separei em agosto do ano passado. E ela veio morar comigo em outubro. Olha, nós estamos em setembro. Então, em outubro vai fazer 1 ano. E por incrível que pareça, ela ficou só 2 meses. Foi só 2 meses, gente. Mas como que eu saí completamente da rotina, dormindo tarde, a minha alimentação desregulou completamente, eu dei uma engordada.
E assim, eu saí completamente. E aí eu me pergunto, como que isso aconteceu? Você sabe me dizer? Porque, gente, até eu parei pra pensar, como que eu me permiti sair da minha rotina? Sair da minha rotina e eu tenho tudo isso que eu uso muito. Eu tenho, inclusive, aqui. Eu tenho uma agenda que eu faço, acho que não dá pra ver, agenda diárias que eu faço, anotando as coisas. E eu sempre olho, né, os meses anteriores para ver o meu progresso, como que foi, como que... E eu parei para analisar, falei, gente, eu costumo colocar data nas coisas que eu vou fazer, olha, até tal data, eu preciso, assim, eu fraciono, né, se eu quero fazer, por exemplo, se eu quero, por exemplo, para me fechar, vou dar um exemplo da minha profissão, tá? Para me fechar 2 vendas, 3 vendas no mês, eu preciso atender 10 leads por dia, entendeu? Então eu fracionei nos meus objetivos, naquilo que eu quero. E isso demanda tempo, porque para mim atender 10 leads por dia não é só atender. Eu preciso divulgar, eu preciso cadastrar, eu preciso captar, eu preciso filmar, fazer filmagem, fazer marketing, né? Tem tudo isso. E é uma das coisas que eu ainda não consegui fazer, que é, assim, o meu Instagram profissional, né? Que é fazer ele crescer um pouco. Crescer, é um pouco não crescer. Fazer ele crescer. Não consegui ainda. Porém, o que aconteceu comigo realmente me tirou totalmente do foco. E é um alerta que eu deixo pra vocês. Gente, não se distraia. Hoje eu tô mais esperta. Não só com as pessoas, não só com o que aparece, porque, né, muitas pessoas vêm, né, querendo fazer do bom, do melhor, vem, bate as costas, abraça, mas não é aquilo. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com essa distração. Eu não vou falar de uma pessoa ser falsa ou não, não é isso, mas o fato de nos distrair e tirar a gente totalmente do objetivo, né? E eu falo isso, que isso acontece muito, até mesmo no serviço. Se eu não tiver cuidado, fulano me chama, ai, vem aqui um pouquinho, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô ali cadastrando imóvel, meta para cadastrar imóvel, que eu tenho, até isso eu tenho meta de fazer de 5 a 10 captações por dia, cadastrar de 5 imóveis por dia, anunciar no LX, entre outros canais aí de divulgação, fora Marketplace, fora Instagram. Eu tenho essa meta. Então, se eu de fato parar para conversar, não vou conseguir, entende? Nossa, Meire, está pegando pesado com você, preciso de tudo isso? Olha, gente, eu já testei isso lá atrás. E sim, eu tive resultado. Então, justamente porque eu já tive resultado, quando eu estava começando, né, a ter um resultado, foi aonde aconteceu essa distração. Então, eu sei que é real. Então, se você tem alguém que tá te distraindo, e às vezes a gente até sabe, porém a gente ainda insiste, não faça isso. Eu ainda procurei conversar, entender, mas depois eu parei e falei, quer saber? Deus sabe de todas as coisas, né? Quer saber? Eu não vou mais me preocupar. Minha parte eu fiz. Não vou mais me preocupar. E hoje eu fico muito atenta às distrações, principalmente em casa. Então, não, isso foi um fator que aconteceu comigo, que pode estar acontecendo com você, é um namorado, é um cônjuge, inclusive, porque às vezes a pessoa quer atenção e você tem um objetivo. Eu costumo até, inclusive até meu namorado hoje, eu falei pra ele, olha, a minha vida é essa, minha rotina é essa, então assim, não é o dia inteiro, todos os dias, não, meu bem, né? Beijinho não enche barriga de ninguém, né? Então a gente precisa trabalhar, precisa ter foco, ter objetivo. Hoje eu tô com 36 anos, a vida passa muito rápido. E uma das coisas que eu mais quero, é lógico que eu tenho esse objetivo de trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero desfrutar, eu quero ter tempo com os meus filhos, eu tô buscando isso, ter mais tempo. A minha filha mais velha, eu sempre trabalhei, então quero ainda, enquanto ela tem 14 anos, poder ainda desfrutar com ela, né? E daqui a pouco ela vira adulta, daqui a pouco ela corre atrás das coisinhas dela. Então eu quero ainda poder fazer isso. Então hoje eu tô nessa pegada de
trabalhar, de poder fazer aquilo que eu quero, porque eu de fato saí de um relacionamento com muita conta. Depois eu conto com mais detalhe pra vocês. Mas, gente, é isso. Você tem um objetivo? Você tem um foco? Você tem um projeto? Execute. Faça um pouquinho por dia. E não se distraia. Não se distraia. É isso que eu falo pra vocês. Gente, meu café acho que esfriou. Esfriou mesmo. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo.